Bom, mas e aí? O que de fato é que pode estar no prato do brasileiro e do piauiense sem muitos problemas da saúde? Estou recebendo aqui a doutora Michele Santos, que é nutricionista e vai ajudar a gente a entender um pouco mais a respeito da lista de produtos alimentícios que fazem bem, que fazem mal, que podem estar e que podem não estar, baseado nos estudos do Ministério da Saúde. Doutora Michele, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite em primeiro lugar. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Tá certo. Olha, eu queria aproveitar e mostrar aqui para a senhora algumas das listas de alimentos que nós temos, de categorias de alimentos, e a senhora falasse um pouco a respeito de cada uma delas. Primeiro, uso de alimentos in natura ou minimamente processados. E aqui nessa lista nós temos o abacaxi, as frutas em geral, as verduras, o arroz. O que você diria sobre essa categoria de alimentos? Essa categoria de alimentos, segundo o Guia Alimentar Brasileiro, seriam os alimentos mais indicados para o consumo da população. Por quê? São alimentos in natura, são alimentos que ainda não foram processados, que do jeito que ele foi tirado da natureza, ele está pronto para consumo. Esses são os alimentos mais saudáveis? Mais saudáveis, porque ele não tem adição de nenhum conservante, não tem adição de sal, não tem adição de gordura e nem do açúcar. Então, são alimentos ideais para o nosso consumo. A gente vê aqui o feijão e o arroz. Ah, mas o feijão e arroz, às vezes, tem que passar por um processamento, mas não é um processamento que é o minimamente processado que tem adição. Ele passa por um processo de beneficiamento, que vai tirar o que está casca, justamente. Então, são alimentos também adequados. Aí não tem aqui, mas a gente pode citar também o ovo, que é um alimento in natura, que é interessante a gente incluir na nossa dieta. Justamente, e o leite, tá? O leite pasteurizado passa por um processo minimamente, tá? Então é ideal a gente consumi-lo também. Quer dizer, pode ser natural ou minimamente processado. Aí entra nessa categoria aqui. Bom, outra categoria de alimento que nós temos é a categoria de alimentos, vamos ver, de uso de óleos e gorduras. Como é que deve ser utilizado óleos e gorduras na nossa alimentação? As pessoas têm muito medo do uso de óleo e de gorduras, tá? Não precisa realmente tirar óleo e gordura da tua alimentação. O que é que tem que fazer? Procurar boas gorduras, bons óleos e consumir com moderação, minimamente possível. Apenas para realçar o sabor do alimento ou mesmo para poder dar uma sobrevida maior àquele alimento, ele durar mais um pouquinho de tempo. Aqui também a gente poderia citar o açúcar e o sal nesse grupo. O açúcar e o sal entram na categoria... Então tem mais ou menos essa relação. Essa relação, justamente, porque são realçadores de sabor. Então, o óleo, o açúcar, o sal são para realçar o sabor do alimento. Entre óleo e azeite? Depende. Depende. Para que você for fazer? Para cozinhar? O óleo é melhor. Para temperar uma salada, o azeite é melhor. Então, depende para que for usar. Tem gente que faz algumas frituras utilizando óleo, imaginando que assim é mais saudável. O azeite, melhor dizendo. Não, porque o azeite, dependendo do tipo de preparação, o ponto de aquecimento, ele vai desnaturar e se tornar uma gordura ruim. Então, não seria interessante aquecer. Ele saindo da garrafa e indo direto para o alimento, ele tem um valor nutricional, um valor de saúde para a saúde. Justamente, principalmente o azeite extra virgem. Se aquecer, muda. Aquecer muda. Muito bem, olha aí. Interessante essa informação. Vamos lá. Próxima categoria de alimento que nós vamos falar aqui é alimentos processados. Estamos falando aqui de alimentos em conserva, tá lá, ó, a azeitoninha, tá lá o abacaxi em conserva, né? Tá aqui a pimentinha e outra coisa. Queijos e pães. Entram nessa categoria também? Entra sim, tá? Aqui as frutas, as conservas de milho, de pepino. O que é que acontece nela? Essas conservas salgadas são as salmouras, que é acrescida apenas de sal. Os alimentos processados é quando a gente coloca aqueles alimentos daquele grupo. O óleo, a gordura, o sal e o açúcar. Então, o alimento processado é que é acrescido deles, tá? Então, a compota de fruta foi acrescido açúcar e se transformou nessa compota, tá? O queijo, ele apenas está nesse grupo quando ele é apenas acrescido de micro-organismos que fazem o seu processo de fermentação. O pão, nesse grupo aqui de alimentos processados, ele se inclui quando apenas foi colocado água, farinha e esses micro-organismos para entrar no processo de fermentação. A partir do momento que se coloca outros ingredientes, ele já não cai mais nesse grupo, ele já vai para o outro grupo seguinte. Pão sem fermento é outro grupo? Não, pão com fermento, são micro-organismos que transformam esse pão, a farinha com água, no pão, que cresce.
é um alimento processado. Processado, é dessa categoria. Dessa categoria. Quando eu coloco algum outro aditivo, um realçador de sabor, ele vai ser um alimento ultraprocessado. Tá, então, os queijos que a senhora falou que recebem esses produtos são aqueles queijos especiais. Justamente. Esse queijo que a gente só coloca o leite e coloca um micro-organismo para poder fermentar, é um alimento processado. Se eu acrescentar alguma outra gordura, um sal, um sabor, ele vai ser ultraprocessado. Ultraprocessado. Outra categoria, nós temos mais um aqui, os alimentos ultraprocessados. Pronto. Esses são os mais perigosos? Justamente, porque esses alimentos aqui, eles praticamente não têm alimentos in natura na sua composição. Estamos E se falando do tem refrigerante? minimamente. Justamente, refrigerante, os biscoitos recheados, o macarrão instantâneo, que além é um macarrão frito, Isso tá aqui bom? é prático pra caramba, né? Você bota lá... Prático, mas Porém. é a questão do custo-benefício. É prático, mas para a tua saúde não vai ser bom. Entendi. Entendeu? Então, não é legal o consumo desses alimentos. Tanto é que o guia coloca ele como o último grupo e que se exclua da dieta ou consuma minimamente, tá bom? Então, evitar o consumo disso aqui porque eles são acrescidos de muitos outros ingredientes que não são ingredientes naturais. Tá? Eles são acrescidos de ingredientes químicos, de realçadores de sabores, que transformam ele em alimentos ultraprocessados. Muita gente pergunta a respeito da gordura do sorvete. A gordura do sorvete é tão ruim quanto se diz? É, porque é uma gordura hidrogenada, tá? Ela é uma gordura processada que se transforma, junto com o leite, com a fruta, se transforma num alimento ultraprocessado. Também está nessa categoria Também mais tá nessa perigosa. categoria, Lembrando que isso aqui justamente. tudo é baseado no Guia da Alimentação Brasileira, hein? Do Ministério da Saúde. Vamos ao próximo aqui, ó. Aí vem a importância de se cozinhar em casa. Muita gente imagina que os produtos industrializados naturais ou que são vendidos como naturais ou mais saudáveis, são melhores do que esses alimentos que nós fazemos em casa. Isso é mito ou é verdade, doutora? É mito. O alimento feito em casa é o melhor alimento. Por quê? Você vai comprar o seu alimento in natura e minimamente vai processar em casa. Um arroz que você comprou passou apenas por um processo de beneficiamento, de limpeza, e você vai colocar um pouco de sal, um pouco de gordura, e a gordura que é boa para a tua saúde, aquela quantidade que você só precisa de sal. Então, é um alimento saudável. Você fazer um refogado de legumes, uma carne, vão ser alimentos minimamente processados, diferentemente de uma carne que você já compra lá no supermercado, que vem congelada, com acréscimo de molhos, que são aquelas comidas congeladas, tá? Cozinhar em casa. E comeu na hora ali é o mais saudável. É o que mais saudável, tá? As verduras, o arroz, o feijão, a carne, é isso que a gente deve voltar a comer. A gente saiu do mercado e foi ao supermercado. É o alimento que aquela senhorinha falou quando tinha 10 anos de idade. Temos que voltar para ele. Tanto é que o guia ele foi reelaborado. O primeiro guia alimentar, que ele permitia mais. Hoje, por conta dos processos patológicos, das doenças, ele foi reelaborado e voltou-se a tentar incluir o alimento in natura. Tá? Por conta do processo de industrialização, a gente ficou muito no industrializado. E o que é que a gente está tendendo a voltar agora é o alimento in natura, minimamente processado. Doutora Michele, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada. Obrigado mesmo, Boa obrigado tarde. pelas dicas e informações. Muito interessante esse trabalho, é o trabalho que está, inclusive, disponível no site do Ministério da Saúde, para quem quiser conhecer mais a respeito deste assunto, Guia Alimentar Brasileiro.